Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Está escrito assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, clamando ao Senhor que fale conosco. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos, Senhor Deus, mais uma vez em oração, sabendo, Deus, que somos totalmente dependentes de Ti e que precisamos da Tua misericórdia a cada momento, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, que nos confronta, que nos ensina, que nos exorta, e queremos, Deus, viver a Tua palavra, queremos entender a Tua palavra, compreender e praticá-la, Senhor. Mas sem o Teu Santo Espírito não poderemos fazer isso. Por isso te clamamos nesta noite. Derrama do Teu Espírito sobre o Teu povo. Transforme os corações de pedra em corações de carne. E faça-nos, Pai, entender a Tua palavra, amar a Tua palavra e viver pela Tua palavra, Senhor. É a oração que te pedimos no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João era conhecido como discípulo amado de Jesus, devido à intimidade que ele tinha com Cristo durante o seu ministério de 3 anos na terra. E essa carta foi escrita por volta do ano 95, 96, depois de Cristo, obviamente. E João, ele estava muito velho já quando escreveu essa carta. Os estudiosos afirmam que o Apocalipse foi a última carta do Novo Testamento a ser escrita. É o último livro inspirado que fecha o cânon do Novo Testamento. Então é uma mensagem de imensa importância para nós, para a Igreja de Cristo na Terra. Muitos crentes têm receio de ler o Apocalipse, em tentar entender o Apocalipse devido às muitas figuras, metáforas. E como tem muito juízo de Deus no livro do Apocalipse, as pessoas têm um pouco de receio. Mas a Igreja de Cristo deveria se alegrar imensamente, porque o livro, ele revela o fim dos tempos, e revela que a Igreja de Cristo é vencedora, e que ao final Cristo fará novos céus, nova terra, e não terá mais pranto, nem choro, nem dor. É o triunfo da igreja, é o triunfo do Cordeiro de Deus.
Então é um livro maravilhoso. E nós percebemos aqui que João ele escreveu 7 cartas sobre as ordens de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos, na Ásia Menor, e deu a revelação do Apocalipse para João, e mandou ele escrever. Nós podemos ver no capítulo 1, volta só uma página aí, no capítulo 1, no verso 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então esse João é identificado como o apóstolo João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado. Então foi puramente revelação todo o livro do Apocalipse para o apóstolo João. Ele se encontrava preso, sendo o último livro inspirado do Novo Testamento a ser escrito. O livro é dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós podemos ver isso no verso 4 do capítulo 1, quando está escrito: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, tem um direcionamento essa carta. Foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, que João conhecia muito bem. Então nós vamos hoje nos ater à carta à primeira igreja das 7, que é a igreja de Éfeso. Uma igreja muito abençoada e muito conhecida no tempo do Novo Testamento. A carta foi escrita durante um período de muita perseguição à igreja, desencadeada pelo Império Romano, sobre as ordens do imperador Domiciano. O apóstolo João, na ocasião, estava preso, como eu disse, na ilha de Patmos. O motivo da prisão de João era por causa da palavra de Deus, que ele anunciava, e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Isso nós podemos conferir no verso 9 do capítulo 1. No capítulo 1, no verso 9, ele testifica, ele fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele não estava preso porque era um charlatão, ele não estava preso porque era um malfeitor. O apóstolo João estava preso porque ele anunciava a palavra de Deus, porque ele dava testemunho de Jesus Cristo. Nessa altura ele era o último apóstolo vivo. Os outros já tinham sido martirizados. Paulo, Pedro, André, todos os outros já haviam morrido pela fé que eles tinham. E João era o único que estava vivo, já em idade avançada. E ele dá o testemunho de Jesus Cristo, por isso ocorre a perseguição. Os judeus inflamavam o Império Romano para perseguir os cristãos, dizendo que eles praticavam coisas absurdas, que eles não tinham César como rei, e assim o Império Romano perseguia fortemente os cristãos nesse período. Tanto é que o apóstolo estava preso na ilha chamada Patmos, para que ele se calasse. A primeira carta que lemos é endereçada à igreja de Éfeso, e aí nós podemos ver algumas informações sobre essa igreja. Que igreja que é essa? Uma igreja muito importante que Cristo se apresenta diante de João e fala para ele escrever para essa igreja. Éfeso era uma cidade muito rica, meus irmãos. Era uma cidade próspera, que era famosa pelo templo, tinha um grande templo na cidade de Éfeso, a deusa Diana, em homenagem a ela. E era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo a Diana ou Artemis, Os gregos chamavam Artemis e os romanos a chamaram de Diana.
Então era uma cidade muito conhecida, que era muito rica e conhecida pelo templo, a deusa Diana. Então era um local onde o paganismo era muito forte. Existiam muitos devotos da deusa Diana, e em Atos relata até o caso que Paulo teve muitos problemas com os artesãos que faziam imagens dessa deusa e vendiam. E Paulo deu muito prejuízo para esse comércio, por causa da pregação da palavra. Paulo pregava o Deus vivo e verdadeiro. Éfeso está localizado na costa oeste da Ásia Menor. O apóstolo Paulo visitou Éfeso em sua segunda viagem missionária. E por lá ele deixou pastoreando a igreja Priscila e Áquila. Eu convido os irmãos a conferirem comigo Atos 18, versículo 19 a 21. Deixem aí a fitinha no Apocalipse, que nós vamos voltar. Mas vamos conferir em Atos 18 e deixem aberto que a gente vai ver outro versículo daqui a pouco. Atos 18, verso 19 a 21. Está escrito assim a palavra do Senhor. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Atos 18, 19 a 21. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Então, ao final da sua segunda viagem, Paulo ele deixa ali Priscila e Áquila. Isso está aqui no verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, e depois de ter... Aí fala do voto que ele fez aqui. Mas o importante é saber que Paulo conhecia muito bem essa igreja, tinha um relacionamento íntimo com essa igreja. E ele deixa ali Priscila e Áquila, que eram um casal muito conhecido no tempo do Novo Testamento, que ensinava a palavra de Deus, eram cristãos fervorosos, que ajudavam muito o ministério do apóstolo Paulo. Ainda em Atos, agora no capítulo 20, ainda no 18, nós podemos ver o versículo 25, no mesmo capítulo de Atos 18, agora no verso 25, nós podemos ver que Apolo também teve uma participação nessa igreja de Éfeso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu naturado de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, Apolo era um cristão fervoroso, natural de Alexandria, que havia chegado a Éfeso e estava pregando a palavra de Deus. Mas ele tinha não tinha um entendimento muito claro de Jesus Cristo. Então, Priscila e Áquila, que ali estavam, o orientou no caminho do Senhor. Eles recolheram Apolo e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Eu estou dizendo isso por quê, meus irmãos? Para nós entendermos a história da igreja de Éfeso. É uma igreja que teve excelentes pastores. Excelentes pastores. Nós lemos durante o culto a despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso. Ele ficou 3 anos ali, na cidade de Éfeso, ensinando noite e dia, falando todos os desígnios de Deus, conforme ele relata, instruindo a igreja e solidificando a igreja na palavra do Senhor. Então era uma igreja que era uma fortaleza, teologicamente falando. Ela estava muito bem firmada na doutrina. Por quê? Teve excelentes pastores. Em sua terceira viagem missionária, Paulo permaneceu 3 anos ali e teve seu trabalho grandemente abençoado. Isso está em Atos 20, 31, que eu vou ler para os irmãos. Ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de mostrar-vos
com lágrimas a cada um. Então, o apóstolo Paulo tinha edificado muito bem essa igreja na cidade de Éfeso. Mais para frente, meus irmãos, depois, por volta do ano 60 a 63, o apóstolo Paulo estava preso naquela prisão domiciliar em Roma, que o livro de Atos nos conta, e dessa prisão domiciliar ele escreveu a famosa carta aos Efésios, que os irmãos já devem ter lido. Ele escreveu aos Efésios nesse período, quando ele estava preso em Roma. E mais tarde o apóstolo deixou o jovem Timóteo encarregado dessa igreja, como pastor dessa igreja. Então por lá passaram Priscila e Áquila, Apolo, o apóstolo Paulo, Timóteo, e entre outros irmãos, todos homens de Deus que prepararam muito bem essa igreja teologicamente. Eles estavam muito firmes na doutrina. Fica evidente que a igreja de Éfeso teve excelentes pastores e estava bem firmada na doutrina. Agora vamos voltar para o Apocalipse e vamos analisar o conteúdo da carta, que é a revelação que o Senhor Jesus Cristo deu para João escrever a igreja de Éfeso. Nós podemos analisar essas 7 cartas, nós vamos analisar a da igreja de Éfeso hoje. Mas, se você fizer uma lida, fizer uma leitura do conteúdo das 7 cartas, das 7 igrejas, nós vamos perceber uma estrutura muito comum, que é o que nós vamos nos basear hoje. Qual que é a estrutura? Primeiro, Jesus Cristo ele sempre se apresenta com uma autodesignação. No caso daqui da igreja de Éfeso, ele diz que essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então ele sempre se autodesigna com alguma qualidade aqui, o Senhor Jesus. Então a primeira coisa, Jesus se identifica uma autodesignação. Segundo, coisa comum nessas 7 igrejas, nessas 7 cartas, é o elogio que Jesus faz à igreja. Cada igreja ele faz um elogio, né? Com exceção da igreja de Laodiceia, que ele não elogia. É uma igreja que não tem nenhum elogio da parte de Jesus, que é a última carta. Terceiro, Jesus faz uma crítica também. Ele elogia, depois ele faz uma crítica à igreja devido a alguma prática errada que a igreja estava cometendo, algum erro doutrinário que eles estavam cometendo, ou de outra natureza. Então sempre vai ter uma crítica. Apenas 2 igrejas não receberam crítica. A igreja de Esmirna e de Filadélfia. As outras todas foram criticadas em algum ponto, em alguma atitude que eles estavam tomando. Quarto, é instrução. Após a crítica, Jesus instrui a igreja como eles devem proceder a partir daquele momento, mostrando o seu amor para com a igreja. Então, sempre vai ter uma instrução, uma exortação. E por último, o 5º ponto, é a promessa que ele faz. Cada uma das cartas das 7 igrejas vai terminar com uma promessa. Nós vamos ver a promessa à igreja de Éfeso nessa noite, que é uma promessa maravilhosa e de restauração. Então vamos analisar o conteúdo da carta. No verso 1 ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Meus irmãos, nós vemos aqui Jesus se dirigir ao anjo da igreja. Acho que todos devem saber que o anjo da igreja é o mensageiro ou o pastor da igreja. É o ministro que tem a responsabilidade de cuidar da igreja. Então Jesus se dirige a ele. Escreve ao anjo da igreja, escreve. Então, isso aqui acho que é ponto pacífico. Nós sabemos que o anjo da igreja é o pastor, é aquele que vai levar a mensagem para a igreja. E Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É uma linguagem, é uma figura de linguagem que nós estamos vendo Jesus apresentar, mas o próprio Apocalipse explica. Dá uma olhada no verso 20.
próprio texto se autoexplica. No capítulo 1, no verso 20, Jesus explica assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, aí ele explica, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então é fácil, a própria Bíblia está explicando aqui esse mistério. No caso, as 7 estrelas seriam os 7 anjos da igreja, os 7 pastores. E os que andam no meio dos 7 candeeiros, né? Os candeeiros de ouro seriam as 7 igrejas. Então, simples. E Jesus ele coloca aqui como que os anjos e os 7 candeeiros estão na sua mão direita. Isso demonstra o quê, meus irmãos? Que Jesus tem total domínio e soberania sobre a sua igreja. Isso demonstra que Jesus é o fundador, o cabeça e o juiz da igreja. E nada passa despercebido diante do Senhor do que acontece na sua igreja. Ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Ele passeia no meio dos 7 candeeiros. Então, nós entendemos que João está relatando aqui que Jesus ele tem soberania sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja. Então nós devemos descansar sabendo que o Senhor está conosco, Ele está com a sua igreja, que é a sua noiva. Aqui, passando para o verso 2, nós vamos ver no verso 2, 3, e depois pula para o 6, elogios que Jesus vai fazer a essa igreja. A igreja de Éfeso, ela tinha muitas virtudes, que devem ser notadas aqui por nós nessa noite. No verso 2, o Senhor afirma: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Verso 3, tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmurecer. Aí no verso 6 ele continua elogiando, mais um elogio. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então era uma igreja que tinha muitas virtudes, tá? Nós não chegamos na crítica aqui ainda, mas era uma igreja muito virtuosa. O Senhor conhecia profundamente o ardoroso trabalho da igreja, era uma igreja que trabalhava bastante. Jesus conhecia a perseverança e a postura firme da igreja de Éfeso diante das dificuldades e perseguições. Eles estavam passando por lutas terríveis, sendo presos, alguns sendo mortos, mas eles estavam perseverando, como Jesus testifica aqui, que conhecia a luta e a perseverança dos efésios. E também é digno de nota que eles não suportavam homens maus, né? Ou seja, os falsos apóstolos, aqueles que traziam a doutrina estranha, que traziam uma heresia. Os efésios, como eles estavam bem firmados teologicamente, que nós vimos lá no começo, eles não permitiam que os falsos apóstolos se adentrassem à igreja e se espalhasse a heresia. É o que Jesus coloca aqui, ó. E não suportastes homens maus e vocês colocaram à prova aqueles que se autodeclaram apóstolos. Nós estamos vendo aí nas exposições, domingo após domingo, que nesse período da igreja do primeiro século, muitos falsos apóstolos estavam adentrando a igreja, se dizendo, eu sou apóstolo também, junto com, igual Pedro, igual João, igual Paulo. Mas eles se declaravam, eles na verdade não eram apóstolos, eles eram falsos. E como saber, como identificar o falso do verdadeiro? Somente com conhecimento bíblico. E os efésios tinham de sobra o conhecimento bíblico. Então eles colocaram à prova esses falsos apóstolos, e a carta diz que os achaste mentirosos. Vocês provaram que eles eram falsos. E aí foram expulsos da igreja, essa turma toda de falsos apóstolos. Então, outras igrejas que eram mais frágeis na doutrina, acabavam aceitando esses falsos apóstolos, e aí trazia problemas para a igreja, divisões, sensualidade, práticas erradas,
transtornava a igreja de Cristo. Em Éfeso não aconteceu isso, por quê? Porque eles estavam firmados na palavra. Eles colocavam à prova aquele que falava, chegava na igreja e falava, eu sou apóstolo. Então vamos ver se vocês são mesmo. Colocava à prova e acabava achando eles mentirosos. Então nós percebemos as virtudes dos efésios. Eles trabalhavam arduamente e perseveravam na verdade, no verso 2. Não toleravam homens maus, os falsos mestres. Pôs à prova os falsos apóstolos e os desmascarou. Certo? Tudo isso no verso 2. No verso 3 é dito que suportavam muitos sofrimentos pelo nome de Cristo e não desanimavam. Né? Nesse período, como eu disse, havia muita perseguição política por parte do Império Romano e religiosa, principalmente por causa dos judeus. Então eles estavam suportando bravamente essas perseguições. E no verso 6, Jesus fala dá mais um elogio a eles, dizendo que eles não aceitavam as obras dos nicolaítas. Na verdade, eles odiavam as obras dos nicolaítas. E Jesus diz, as quais eu também odeio. Né? Jesus pode odiar? Sim. Jesus odeia algumas coisas, como práticas erradas aqui no caso dos nicolaítas. Quem era esse grupo? Era um grupo herético, os nicolaítas eram um grupo herético, que participava naquele período de muitos templos pagãos na Grécia e na Ásia Menor. Eles participavam de banquetes que tinham todo tipo de moralidade. Então os nicolaítas faziam parte desse grupo que praticavam essas imoralidades, se banqueteando nos templos pagãos, e ensinava os cristãos a fazerem o mesmo, falando, vocês podem participar disso, vocês podem praticar esses sacrifícios nos templos pagãos, e nesses templos pagãos tinha muito ritualismo de ordem sexual também, porque tinha as prostitutas cerimoniais. Então a pessoa ia lá, fazia o sacrifício e acabava participando dessas imoralidades naquele período. Então os nicolaítas é um grupo que acabava se infiltrando dentro da igreja e que conduzia o povo a pecar. É a mesma coisa, em outras cartas vai ser dito que era a doutrina de Balaão, ou doutrina de Jezabel. É como se fosse o mesmo grupo que conduzia os cristãos a pecarem e desonrarem a Deus. Então Jesus diz, eu odeio a obra dos nicolaítas. E os efésios tinham a seu favor que eles também odiavam. Eles também não aceitavam esse tipo de prática na igreja deles. E isso Jesus fala, vocês têm isso a seu favor. E isso é digno de nota, essa virtude que os efésios tinham. Percebemos que a defesa da verdade era um ponto muito forte na igreja de Éfeso. Né? Eles haviam recebido uma sólida formação. Jesus os elogia por essas práticas saudáveis. Então, até agora nós vimos só pontos positivos. A igreja era saudável teologicamente, tinha uma doutrina firmada na verdade dos apóstolos, porque eles tiveram uma base muito boa de pastores de outras gerações que passaram pela igreja. Então, Jesus os elogia pela firmeza doutrinária. Tá? Então, a igreja ela é elogiada quando ela é firme na doutrina e não anda por qualquer vento de doutrina, como Paulo diz, mas que se firma na verdade e no fundamento colocado pelos apóstolos. Agora, vamos à crítica, que é o nosso terceiro ponto. A crítica está no verso 4, irmãos. Vocês podem ler comigo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então Jesus critica a igreja de Éfeso porque eles tinham abandonado o primeiro amor. O primeiro amor, nós podemos entender, né, alguns estudiosos colocam que é uma referência, pode ser uma referência ao amor do início da conversão, na qual a pessoa está deslumbrada com as verdades do Evangelho, está deslumbrada com o amor de Cristo, e tem aquele fervor, se pedir para a pessoa ficar em vigília, ela fica, vamos evangelizar, vamos no trabalho
da UPH, da UPA, qualquer atividade, a pessoa está ali e sempre com um fervor e sempre buscando agradar a Deus, né? Ainda que não tenha tanta maturidade. Mas esse amor é considerado como o primeiro amor, uma referência ao tempo inicial da conversão. A intensidade do amor dedicado a Deus pelo recém-convertido. Então é um amor muito intenso. Apesar dos Efésios serem uma igreja doutrinariamente correta, como nós vimos, já não eram tão fervorosos no amor de Cristo como no princípio. Então, com o tempo, com as perseguições, com as lutas, uma nova geração estava surgindo e o amor estava se esfriando. O amor estava sendo enfraquecido, o amor por Cristo. E Jesus coloca isso como uma crítica para eles. Vocês estão deixando o primeiro amor. Vocês já não me amam como amavam antes, no princípio. Então, a igreja recebe essa dura crítica do Senhor. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, é queda espiritual. Doutrinariamente, teologicamente, eles estavam no topo, nota 10. Mas é a outra parte. A questão do amor a Cristo, amor a Deus, que é o primeiro grande mandamento. Nós lemos aqui: amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. E o semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo. Que é a mesma coisa. Porque João vai falar na sua carta: como você pode dizer, eu amo a Deus que eu nunca vi? Como você pode amar a Deus que você nunca viu, se você não ama nem o seu próximo que você vê? Então, o fato de você amar o teu próximo que você vê, é um sinal que você ama a Deus que você não vê. E os Efésios estavam perdendo isso. Eles precisaram ser repreendidos pelo Senhor da igreja, dizendo: vocês têm que voltar a esse primeiro amor. Vocês têm que voltar àquelas primeiras obras, aquela intensidade de amor que vocês me amavam. Então, é uma dura crítica que Jesus faz a essa igreja. A crítica que ele faz às outras igrejas, às outras 6, ele não cita em nenhum momento que eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas a igreja de Éfeso ele fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E é muito comum, né, irmãos, na vida do crente, depois de anos e anos de igreja, depois de longos anos na caminhada cristã, nós nos pegarmos, às vezes, nos arrastando no amor de Deus. Você se sente frio, religioso, e muitas vezes foge de responsabilidades que demonstrariam de alguma forma pelas obras o amor que você tem a Deus. Então isso é um problema que nós enfrentamos e devemos lutar. E o Senhor está nos falando essa noite para nós nos autoexaminar como está a intensidade do nosso amor para com Ele, como está a intensidade do nosso amor para com nossos irmãos. Os Efésios teriam que lembrar da comunhão com Deus que deixaram para trás, aquela comunhão intensa que eles tinham no princípio. Eles tinham que se lembrar daquele período e que estava um pouco distante. O William Hendrickson, que é um comentarista bíblico reformado, ele diz: um membro de igreja pode ser assíduo na sua frequência aos cultos, mas, a despeito disso, pode não estar tão devotado ao Senhor como já foi um dia. Será que este é um dos problemas que eu ou você estamos enfrentando? Nós temos frequência nos cultos, não faltamos um domingo, mas será que essa frequência pode ser medida, à medida do amor que nós temos a Deus? Ou nós não estamos tão devotados ao Senhor como parece? É uma pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite. Isso aconteceu com os cristãos de Éfeso, que acabaram se esfriando com o passar do tempo, né? Eles foram perdendo aquele zelo original, aquele zelo do início, se tornando religiosos e frios. Era uma igreja que era muito boa teologicamente, a doutrina era correta. Se você fosse num culto na igreja de Éfeso, você ia ouvir uma boa palavra, você ia ser edificado na verdade,
mas não era, você não poderia esperar muito amor cristão naquela igreja. Você ia ver muita frieza, muita religiosidade naquela igreja. Então Jesus, ele pega nesse ponto da igreja, fala: vocês têm que voltar ao primeiro amor, que é o que nós estamos vendo aqui. A igreja de Éfeso é desafiada por Cristo a refletir e mudar a mente, de forma que possa realizar as primeiras obras. E aí, meus irmãos, eu vou fazer uma série de perguntas para vocês, que serve para mim, que eu já me fiz durante essa semana. E aí nós devemos responder ao Senhor em nossos corações. Será que ainda temos o primeiro amor? Ou nos tornamos religiosos e frios como os efésios? Será que nós não estamos lendo aqui a carta da nossa vida? Ou será que nós não estamos enxergando que Jesus está falando para a igreja de Éfeso? Essa carta teve um direcionamento. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E será que nós não estamos olhando aqui para o reflexo da nossa vida? Será que o Espírito Santo não separou esse texto para falar conosco ou com a nossa congregação? Como está a nossa devoção a Cristo? Qual o tempo de oração que temos durante o dia, durante a semana? O tempo de leitura das Escrituras? Será que nós temos lido e vivido as Escrituras? Como está a nossa vida de oração? Oração, aquilo que Jesus falou: entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala ao Pai que está nos céus. Será que nós temos feito isso ou temos negligenciado? Isso são meios de graça que o Senhor nos dá. Como está a nossa vida de oração? Temos vontade e desejo de trabalhar na seara do Senhor? Será que nós estamos dispostos a falar como no hino Igreja Alerta, né? Avançai, avançai. Será que nós estamos dispostos? Se Jesus sondar nosso coração nesse momento, nós podemos dizer: Senhor, conta comigo. Como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que nós podemos falar junto com o profeta, fazer coro com ele? Estamos dispostos a dar nossas vidas por Cristo, como muitos efésios tinham feito, sofrendo perseguição, prisão, martírio? Irmãos, eu temo que a resposta que a Igreja Presbiteriana de Poá dê para essa questão é: não, nós não estamos prontos. Nós temos falhado diante do Senhor. Nós temos sido frios, nós temos sido religiosos. Não temos nos colocado à disposição do Senhor da igreja, mesmo nós sendo membros da igreja, mesmo nós sendo parte do corpo de Cristo, parte da noiva do Cordeiro. Então essa noite o Senhor nos traz um desafio, Ele nos traz uma exortação nessa noite, para que possamos refletir sobre nossa vida espiritual, sobre a vida espiritual da nossa igreja, e que nós devemos tomar atitudes, como ele diz aqui no verso 5 para a igreja de Éfeso. É a instrução que ele dá diante da frieza espiritual dos Efésios. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Vocês conseguem lembrar onde você deixou aquele primeiro amor? Você consegue lembrar onde você parou de amar o Senhor intensamente? Ele fala para a igreja se lembrar disso. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Prática e obras. Atitude. Mão no arado. Jesus, ele quer uma igreja que coloca a mão no arado e não olhe para trás, mas que trabalhe sem cessar, sem cansar na sua obra. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí Jesus faz uma ameaça à igreja. Ele diz: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-se, irmãos, que candeeiro quer dizer o quê? Igreja. Aqui, segundo o Apocalipse 1:20, os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
E Jesus fala para a igreja de Éfeso: arrepende-te, senão eu vou vir e vai acabar a luz da igreja de Éfeso. Eu vou remover o candeeiro. A luz vai cessar. É uma dura ameaça que o Senhor faz a essa igreja. A igreja chamada ao arrependimento por Cristo e convocada a praticar as primeiras obras, deveriam mudar o comportamento, deixar o pecado de lado e fazer a vontade de Deus. E eles tinham que fazer isso urgentemente. Assim que o mensageiro fosse ler os rolos lá da carta do Apocalipse na igreja, e a igreja tinha que ouvir aquela palavra e chorar e se arrepender naquele momento. Assim como aconteceu quando nosso irmão Jonathan Edwards pregou o famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, a igreja parecia que o inferno tinha, segundo os historiadores, diz que foi uma comoção geral na igreja. Pessoas se ajoelhavam, batiam a cabeça no banco, achando que iam ser devoradas, que iam ser tragadas pelo inferno por causa dos seus pecados. Isso deveria acontecer na igreja de Éfeso, quando eles lessem a mensagem, a forte mensagem que o Senhor estava dando. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o Senhor, Ele dá uma dura advertência à igreja. Meus irmãos, mas é fácil se arrepender? É fácil voltar às práticas da primeira obra? É fácil você amar a Deus intensamente e o teu próximo como a ti mesmo? Não, é difícil. Jesus não disse que é fácil. Por que é difícil? Por uma série de razões. Primeiro, o pecado tenazmente nos assedia. Segundo, nós temos uma natureza caída. Ainda que redimida por Cristo, nossa natureza é pecaminosa, irmãos. Terceiro, as coisas do mundo nos fascinam. As coisas do mundo, ela nos atraem. E acabamos fascinados pelas coisas do mundo. E terceiro, o diabo quer nossa queda. Temos um inimigo espiritual. Nós não podemos ignorar isso. Há uma batalha a ser travada. Precisamos desesperadamente da intervenção do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, para que possamos ser vencedores, conforme ele diz aqui no verso 7, que é a promessa ao vencedor, aquele que vence tudo isso. É necessário produzir frutos de arrependimento, pois as obras que nós vamos fazer, que nós faremos, é uma evidência de que nós nos arrependemos, de que nós servimos a Cristo. Então as obras caminham junto com a fé. É uma evidência de nossa sincera decisão por Cristo. Sobre essa terrível ameaça que Jesus faz à igreja de Éfeso. Qual que é a ameaça? Se vocês não se arrependerem, eu moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Jesus havia garantido, em Mateus 16, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus, contra a sua igreja, que ele comprou com preço de sangue. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus que faz uma ameaça. É o próprio Senhor que removeria essa igreja. Não seria as portas do inferno que acabaria fechando a igreja, que acabaria com a vida espiritual daquela igreja. É o próprio Senhor da igreja. Por quê? Jesus, ele é o fundador da igreja, o cabeça da igreja, mas ele também é o juiz da igreja. Ele está julgando essa igreja. Colocou eles na balança e foi achado em falta de amor. Então, vemos o próprio Senhor afirmando que ele mesmo removeria o candeeiro de Éfeso. Eles deveriam se arrepender urgentemente, irmãos. E ainda no comentário do Hendrickson, ele coloca uma nota histórica, que infelizmente, irmãos, essa ameaça se cumpriu na igreja de Éfeso. Historicamente, não existe mais a igreja de Éfeso. O Senhor da igreja removeu o candeeiro de Éfeso, porque eles não se arrependeram.
Essa ameaça se cumpriu e hoje em dia não há igreja em Éfeso, né? A cidade existe até hoje. O próprio lugar está em ruínas. Então é uma dura realidade, uma triste realidade para a igreja, para a nossa igreja também. Os Efésios tiveram a oportunidade de se arrepender, porque Jesus estava exortando para que eles se arrependessem. E a história prova que eles não se arrependeram, porque o candeeiro foi removido. Mas Jesus, no verso 7, ele faz uma promessa fantástica, maravilhosa. Ele diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele elogia a igreja pelas virtudes que eles tinham. Não era uma igreja 100% perfeita, mas tinha muitas virtudes. Depois ele tece uma crítica, falando que eles tinham abandonado o primeiro amor. Ele instrui a igreja a se arrepender. E agora ele faz uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa maravilhosa promessa, feita por Cristo, é uma promessa, irmãos, de restauração. Uma promessa de restauração da comunhão perfeita que nós tínhamos em Adão no paraíso do Senhor. Um acesso às bênçãos de Deus, doadoras de vida, que foram destituídas, obstruídas após a queda. Nós podemos voltar lá em Gênesis. Abram comigo, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24. Gênesis capítulo 3, versículo 22, nós vamos ler até o 24. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, após a queda de Adão, Deus o expulsou do jardim, o expulsou do paraíso de Deus, e colocou querubins para guardar a árvore da vida, para que o homem não tomasse e comesse do fruto dessa árvore. Então o homem perdeu, ele perdeu, ele foi destituído dessa bênção que ele tinha no princípio. Deus o privou, e em Adão, todos nós que pecamos em Adão, Deus o privou da árvore da vida. E aí, no Apocalipse, que é o último livro, a última revelação, Deus ele está restaurando essa bênção. Deus está finalizando a restauração total do homem em Cristo Jesus. Quando ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Essa promessa se cumprirá, irmãos. Se cumprirá e nós teremos novamente acesso à árvore da vida como nós tínhamos no começo em Adão. E ele ainda diz que se encontra no paraíso de Deus. O homem havia sido expulso do paraíso. O homem foi expulso do paraíso, mas nós retornaremos para lá. Nós, os vencedores, retornaremos para lá e desfrutaremos de todas as bênçãos doadoras de vida que o Senhor pode nos dar. E essa promessa é fantástica, é maravilhosa. Elas são renovadas aqui na carta aos Efésios, na carta à igreja de Éfeso. Agora vem a pergunta: mas quem é o vencedor? Quem pode se considerar o vencedor? Será que é todos os cristãos? Será que é alguns? É um grupo seleto? Nós entendemos que os vencedores é todo cristão genuíno. Todos aqueles que de fato têm Cristo em seus corações, vivem por Cristo e o receberam como Senhor e Salvador. O vencedor é o homem que luta contra o pecado,
que luta contra o diabo e contra todo o seu domínio, e em seu amor por Cristo, persevera até o fim. Ele é um cristão genuíno. E essa vitória, irmãos, vai ser experimentada, e é experimentada já em parte nessa vida, por todos os cristãos. Nós podemos ver em 1 João 5, no verso 4 e 5, o apóstolo João afirma, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? João pergunta. Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então todos os cristãos genuínos vencerão o mundo, conforme João coloca aqui na sua carta, no capítulo 5. Então essa promessa para mim, é para você, que nascemos de novo, que temos uma nova vida, que somos nova criatura em Cristo Jesus. Então nós teremos nova vida com o Senhor e desfrutaremos dessa promessa maravilhosa. Irmãos, diante desses textos que nós lemos, dessa exortação que o Senhor está nos dando, eu gostaria de fazer algumas aplicações com os irmãos. Primeiro, devemos ter plena consciência de que Cristo está supervisionando a sua igreja. Não pense vocês que Jesus fundou a sua igreja e deixou de lado. O texto que nós lemos prova que Jesus supervisiona a sua igreja e tem a sua igreja na sua mão direita, na sua mão do poder. E nós, o que temos feito? Nós teremos que prestar contas ao Senhor por cada obra que nós fazemos na igreja. Nós teremos que prestar conta ao Senhor da igreja. Devemos ser dedicados e perseverantes na obra do Senhor, suportar provações e sermos perseverantes na obra do Senhor. Não retroceder diante das dificuldades que surgirão. Muitas dificuldades surgirão em nossas vidas. Problemas, desafios. Nós devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Não é em vão. Terceiro, devemos zelar pela sã doutrina e não tolerar falsos mestres na igreja. Isso tem sido falado constantemente a essa igreja. Devemos ser firmes como os efésios eram na doutrina, na teologia. Vamos zelar por isso. E isso cabe a todos nós que pertencemos à igreja. Todos nós. Quarto, devemos cultivar o primeiro amor por Cristo com fervor. Né? É um desafio manter a chama acesa, depois de tantos anos trabalhando na seara do Senhor. Somos desafiados a manter a chama do primeiro amor acesa. Devemos buscar, orar ao Senhor, pedir para que Ele venha nos inflamar de novo com o Teu Santo Espírito. E se nós já não temos mais esse amor, nós devemos obedecer ao Senhor e nos arrepender de não termos mais esse amor. Essa é a grande mensagem que o Senhor Jesus dá. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Devemos nos arrepender urgentemente se nós não temos mais esse amor que um dia nós tivemos. E a partir do momento que nós nos arrependermos, nós podemos estar tranquilos diante do Senhor, como diz no Salmo 51:17, a parte B, que Davi diz: um coração compungido e contrito, não desprezarás o Senhor. Um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, essa é a nossa garantia. Que se nós nos arrependermos, que se nós nos arrependermos de toda a nossa falta de devoção a Deus, de toda a nossa falta de temor, toda a nossa falta de zelo, o Senhor está disposto, está pronto a nos perdoar, porque Ele não vai desprezar um coração que está contrito diante dEle. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde no amor de Cristo Jesus. Vamos orar?